Então vamos mais aqui uma pequena conversa, até 10 minutos, como o elemento pedagógico que estamos usando aqui de apoio a este projeto de Economia e Poder aqui no Atlântico Sul, nesta segunda fase, a primeira já sabem que já terminou, nesta segunda fase que é o relacionamento e os efeitos do relacionamento entre o Atlântico Sul e o resto do mundo. E neste momento o resto do mundo é determinado pela guerra na Ucrânia. Mas antes disso, só para sublinhar aqui dois aspectos. Por exemplo, o primeiro é que aulas presenciais então já estão mesmo previstas para o final deste mês na UF, a partir do dia 27 de março, e durante o mês de março é muito provável então que a edição brasileira do meu livro sobre as imposturas identitárias, isto visto tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista estratégico, como do ponto de vista econômico, e baseado muito em exemplos também aqui do Atlântico Sul, Brasil, Angola, Cabo Verde. Essa edição brasileira deverá estar pronta, conforme estava dizendo, já neste mês de março, então faremos um lançamento no quadro do Núcleo de Estudos Avançados do INEST da UF. Agora, falando da conjuntura mundial em torno da guerra, a primeira coisa que me parece importante é talvez definir posições, ou definir um pouco conceitos, ou lançar o debate em torno desses mesmos conceitos, quer dizer, quem é que está em luta, o quê, por que isto? Assim, resumidamente, para debater, me parece que é um confronto de dois expansionismos, o expansionismo da OTAN e o expansionismo do dispositivo militar russo, que já está superior ao soviético, por exemplo, em disponibilidade nuclear. A Rússia é a maior potência nuclear do mundo neste momento. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, isto tem sido muito importante no projeto, que é a análise das instituições internas de cada país aqui da nossa região oceânica. Ora, isso é válido a nível mundial também, pelo menos tem que ser referido e tem que ser discutido. Do lado da Ucrânia estão países com instituições democráticas do modo geral. Do lado da Rússia, a Rússia está bastante isolada desse ponto de vista, mas é uma potência grande, pode até suportar o isolamento, tem direito de veto no Conselho de Segurança, mas os apoios que tem tido são ou de ditaduras, ou então de um tipo de regime que nós precisamos estudar muito bem, porque somos muito atingidos por esse tipo de regimes aqui, e digo dos dois lados, tanto na América do Sul quanto na África, são regimes com presidentes autoritários, simpáticos, até regimes ditatoriais, mas que funcionam em regimes democráticos. Foram eleitos e as instituições democráticas não lhes permitem, então, aquela margem que eles queriam para exercer um poder mais absoluto. De fato, há esses dois tipos de apoio. Às vezes, esses apoios são determinados economicamente. Aqui, falando dos BRICS, nós podemos considerar que o único país que está realmente condenando a intervenção russa é a África do Sul. Pediu a retirada das tropas russas da Ucrânia e pediu muito cedo, logo no começo do conflito. Outros países esperaram um pouco mais. A China está numa espécie de neutralidade favorável à Rússia, não pode ir muito longe porque é o principal fornecedor da Ucrânia. A Ucrânia é um grande business para a China. A Índia, que tem problemas com a China, não quer perder o aliado russo, pelo menos a compreensão da Rússia. Então, o primeiro-ministro Modi, que é uma figura de direita, manteve um contato, falou pessoalmente com Putin, até ofereceu mediação, não tem nada demais esse aspecto. Aliás, Israel também falou com Putin ouviu muito o primeiro-ministro de Israel, que também propôs mediação, mas a Índia fica também numa de não condenar a Rússia, fica naquela posição de pedir negociações e de se oferecer para ela. E no caso do Brasil, temos várias posições. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil não estava neutro e criticou a Rússia, atacou nominalmente Putin. Tem o Bolsonaro, que depois declarou que quem decide isso é ele, uma espécie de desautorização do que tinha dito o vice-presidente, pelo menos foi interpretado assim. Ontem ele fez uma declaração com referências irônicas ao presidente Zelensky da Ucrânia, isso também está dando lugar à polêmica. Ele disse que a Ucrânia entregou os seus destinos a um comediante, e é claro que aqui a posição do Brasil é muito determinada pela necessidade do fertilizante russo. A embaixada do Brasil nas Nações Unidas votou contra a Rússia, mas depois o embaixador criticou o fornecimento de armas à Ucrânia. Se sairmos do quadro dos BRICS e passarmos para o quadro aqui do Atlântico Sul, nós constatamos então que a Argentina, que não tinha tomado posição, tomou, condenou a intervenção russa,
tomou posição hoje mesmo numa reunião das Nações Unidas em Genebra pela voz do seu chanceler, e isso é realmente bastante importante. E Angola manteve a sua declaração feita pelo Ministério das Relações Exteriores em Luanda, pedindo então um cessar-fogo. Dito isso, a guerra econômica e a guerra militar estão indo juntas, conforme sabemos, isso não é novidade para quem faz o tipo de trabalho que nós fazemos, o tipo de pesquisa que nós fazemos, e o que se nota é realmente um acentuar, uma radicalização da guerra econômica. A Suíça vai congelar bens russos, meios financeiros russos. A Suíça nunca fez isso, nem durante a Segunda Guerra Mundial. A Suíça deve ter mantido neutralidade, procurando manter neutralidade, dando garantias de que, do ponto de vista financeiro, é seguro. A qualquer momento, os bens depositados na Suíça são movimentáveis. Aqui está um problema, porque isto se acrescenta a um outro, que é muito grave. É o congelamento de fundos de reserva do Banco Central da Rússia em diversos países ocidentais, onde os russos depositaram, naturalmente, os fundos de reserva funcionam assim, onde os russos depositaram, portanto, dinheiro. Presumo que é moeda conversível, mas é provável também que haja ouro depositado. Ora, esse fato reduz muito a capacidade do Fundo de Reserva da Rússia, que é grande, segundo os dados é o quarto, quinto ou sexto mundial, 640 a 650 bilhões de dólares ou o equivalente, e isso é uma espécie de almofada contra eventuais cortes no comércio exterior e nas sanções. Se isso é cortado, se isso não pode ser utilizado, é realmente um problema bastante sério para as autoridades em Moscou. Há outras coisas, como, por exemplo, a interdição de voos a partir da Rússia para o Ocidente, por companhias aéreas da Rússia. Também é um choque bastante importante. E depois muito congelamento de contas de indivíduos, de bilionários russos, que provavelmente são contas que afetarão a movimentação das empresas às quais que pertencem a esses bilionários. De maneira que temos esse problema. Agora temos um outro que nos é levantado aqui por um vizinho aqui do Atlântico Sul, que é a África do Sul, através de um líder da agricultura, da Agri South Africa. E a personalidade que fez o aviso é um grande produtor agrícola. Em princípio, ele até se beneficiaria com a alta dos preços, mas está preocupado com as condições de mercado, porque a elasticidade dos preços, o caráter suportável dos preços para uma sociedade, para um mercado, isso não é infinito. Então, o que ele sublinhou é que não é só gás e petróleo que estão em causa. O que está em causa aqui também é a agricultura. A soma da produção russa e ucraniana de trigo dá 30% da produção mundial, de milho 20%. No óleo de girassol, 80%. A África do Sul também é um grande produtor de todos esses produtos, mas é claro que tem a ganhar, se os preços subirem, tem a ganhar no mercado mundial, mas depois tem o efeito, tem o choque de retorno, tem o boomerang, que é o choque no mercado interno. A África do Sul já está com uma inflação de 6% a 7%, fica insuportável. Mesmo um produtor consciente, como é o caso desse dirigente agrícola sul-africano, naturalmente tem que se preocupar com o que se possa passar aí. E o que se possa passar aí, então está tudo muito dependente. Parece que as negociações de hoje entre a Ucrânia e a Rússia na fronteira com a Bielorrússia não deram assim grande resultado, mas pelo menos mantiveram o contato. No terreno, as forças russas estariam encontrando muita dificuldade, quer dizer, havia a previsão, ou havia pelo menos a sensação de que as forças russas poderiam entrar até na capital, no máximo em 48 horas, já estão caminhando para o sexto dia. O exército ucraniano é um exército que tem tradição de luta desde há muito tempo, está com capacidade de resistir, e é muito provável que, no caso de não poder resistir indefinidamente, que a Ucrânia tenha montado um dispositivo de resistência civil para essa eventualidade em seguida. Agora, o que é de sublinhar realmente é o impacto que está tendo, até como liderança, capacidade de direção, capacidade de apelo e repercussão internacional do presidente Zelensky. A personalidade de um líder é muito importante. Essa capacidade, no caso ucraniano, é muito sublinhada, porque é um político improvisado, é alguém que vem do domínio das artes, passa para a política, teve que derrotar as forças da oligarquia tradicional ucraniana para ganhar, teve que derrotar forças pró-russas, que aliás fazem separatismo no leste, e teve também que derrotar a extrema-direita na Ucrânia. Então ele se afirmou dessa maneira e está com um grande impacto. Quer dizer, esse dado é um elemento importante. Agora vamos ver como é que esse elemento funciona na mobilização interna da Ucrânia e como é que isso funciona na sua capacidade internacional
de diálogo. Por outro lado, a posição da Rússia é uma posição também de, nesse momento, encontrou dificuldades, como é que vai tentar superar? Se vai insistir no instrumento militar ou se, em função disso e dos ataques de guerra econômica, vai tentar encontrar montar um outro cenário. Tudo isso é possível, é claro que o tempo nisso tudo conta de forma muito, muito acentuada.